Bom, mas agora eu quero saber que você vai me explicar, você vai explicar pra gente o que que aconteceu com esse Vasco que perdeu de 1-0. Logo depois tem um jogador expulso, né? O David foi expulso ali com 23 do Não. segundo tempo, o gol saiu 4 minutos depois. Mas a questão não é exatamente isso. O Vasco não perdeu porque teve o jogador expulso, poderia até não perder, mas o Vasco foi inferior ao Bahia praticamente o jogo inteiro, né, Garoni? Foi até na coletiva, o Diniz chegou a falar sobre isso. O resultado acabou sendo muito condicionado por conta da expulsão do David. É claro que você jogar com um jogador a menos sempre tem um peso maior. Mas a grande verdade é que nem no primeiro tempo, no 11 contra 11, o Vasco jogou bem. Eu até fui puxar alguns números sobre isso. O Bahia teve, em 45 minutos do primeiro tempo, 22 ações com bola dentro da área do Vasco. 22 ações em 45 minutos, ou seja, a cada 2 minutos, isso aí de bola rolando, lembrando que o jogo não rola os 45, né? O Bahia, a cada 2 minutos, conseguia ter uma ação com bola dentro da área do Vasco. Sabe quantas o Vasco teve no primeiro tempo, 11 contra 11, na área do Bahia? Uma ação com bola. Foi um cruzamento do Andrés Gomes, mais nada. Então, assim, a atuação do Vasco foi mais uma vez muito ruim. A sensação que me deu foi que o Vasco, na verdade, foi muito mais para empatar, o que não estava errado, não. O Vasco precisava pontuar, precisava estancar essa sangria de sequência de empate. Mas ainda que o gol tenha saído depois da expulsão do David, não foi condicionado a só isso. Até porque o gol, até analisei hoje no meu canal aqui no YouTube, o gol sai numa bola parada, num escanteio curto e um cruzamento, onde o Vasco tinha 9 jogadores dentro da área e o Bahia tinha 7. Então não foi a ausência de um jogador que possibilitou o Bahia fazer o gol. Foi mais um erro de marcação do Vasco. O Vasco foi marcar por zona, mas ninguém agrediu a bola. A bola passa em cima da cabeça do Robert Renan, o Pulga vem de trás, ninguém acompanha, o PH, que já cometeu um pênalti contra o São Paulo, e lembra até do Bandeira reclamar de um também contra o Botafogo, nesse tipo de lance, de agarrar o jogador. Dessa vez ele não foi no corpo do Pulga, deixou o Pulga passar e acabou saindo o gol do Bahia. E a grande verdade é que o Vasco só foi tentar jogar um pouquinho já na reta final, depois que o Bahia também teve um jogador expulso. Porque até então não sabia muito bem o que fazer o Diniz ali naquele momento. Acho que a grande preocupação, muito além da matemática, claro que vai ter, a gente pega a classificação e olha cada vez mais a turma de baixo se aproximando do Vasco, é a postura do time do Vasco. O Vasco tem tido uma postura de um time que não está competindo. E isso acontece muitas vezes com esse time que fica ali mais ou menos naquele limbo, nem tão próximo da Libertadores, nem tão próximo da zona de rebaixamento até outro dia, que fica ali, bom, a gente vai ganhar um joguinho aqui e ali, parece que não precisa se esforçar tanto para ficar ali numa Sul-Americana. Não soube, o Diniz fala sobre isso, não, o time não soube aproveitar o bom momento para realmente buscar uma Libertadores. E aí a tendência é cair. Por quê? Porque aquele time que está lá embaixo, que é o caso do Vitória, que é o caso do Santos, essa turma que já está há 10, 15, 20 rodadas enfiada ali na zona de rebaixamento, essa galera está lutando. O torcedor já comprou essa briga e está enchendo o estádio. Enquanto que no caso do Vasco e do Inter e de outras equipes que se imaginava estar um pouco mais acima nesse momento do campeonato, o torcedor está desconfiado. Então isso tem uma diferença no comportamento da arquibancada, tem uma diferença na pressão. A chance de queda do Vasco nesse momento é de 2% matematicamente falando, 2, alguma coisa. Rodada passada era 0,6. Ou seja, precisa realmente de uma combinação de resultados muito grande para o Vasco cair. Só que eu uma vez capotei de carro, sempre falo isso no meu canal. Eu capotei de carro uma vez, eu demorei mais de um ano para conseguir fazer curva para a esquerda na estrada. Todas as vezes que eu ia fazer curva, eu achava que ia capotar também. E é mais ou menos o sentimento do torcedor do Vasco. Porque todas as vezes que se aproxima um pouquinho da zona de rebaixamento, o sentimento é de que vai ser rebaixado. Porque já viveu essa experiência em outros momentos. Então, enquanto não zerar essa possibilidade, o torcedor, o time, o treinador não vão ter essa segurança. O Diniz até falou sobre isso na coletiva, né? Que pode fazer conta sim, porque o torcedor está no direito de fazer conta. Está no direito de cobrar, de ficar insatisfeito. Porque realmente o Vasco conseguiu transformar um momento muito positivo, de uma derrota em 12 jogos. Se eu não me engano, foram 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota numa sequência, e agora chega para 5 derrotas consecutivas. Se fossem 5 empates ou 3 empates, já não tinha mais risco de queda. Então, assim, já seria ruim 2 derrotas e 3 empates. Nem isso o Vasco conseguiu. Então, o Vasco vai protelando algo que já era para ter sido resolvido, e isso naturalmente vai aumentando a pressão em cima do elenco, e aí você começa a ver um aumento maior de erros, você começa a ver os jogadores errando mais do que o comum, errando bolas simples. Então, assim, o Vasco se coloca numa situação onde esse jogo de sexta-feira contra o Inter agora é jogo decisivo. Porque se o Vasco perder para o Internacional,
Porque primeiro que tem um jogo importante agora que é Santos e Inter, né? Os dois estão abaixo do Vasco. Se o Inter vencer, passa o Vasco. Se o Santos vencer, encosta no Vasco, sai do Z4, joga o Vitória para baixo e encosta. Só que a linha de corte do Z4 vai subir, né? Porque o Vitória venceu, se o Santos também... Ó. Já subiu. Já subiu. A gente quando olhou aqui na semana passada, o 44 era praticamente garantia de ficar, era tipo 5%, 3%, 4%. Era uma coisa que praticamente garantia. Já está em quase 10%. Mudou pouca coisa, mas já mudou. Agora, a pontuação realmente segura parece ser o 45%, que ainda tem 1,3% de chance, mas isso aí eu desprezo. Acho que chegar a 45% não vai cair. Tem que ganhar um jogo desses três aí, né? Ou empatar os três. Melhor ganhar um do que empatar três, né? Porque você acrescenta uma vitória na tua conta lá. Agora, o 44 já está deixando um pouquinho de dúvida e pode piorar esse percentual dependendo do que acontecer nessas próximas rodadas aí. Então, o Garoni, o Vasco tem agora o Internacional em casa, tem o Mirassol em casa e fecha contra o Atlético Mineiro fora. Fora. Eu consigo ver esse cenário que você falou mais cedo aqui no programa, imagina, tá? Eu acho que não vai acontecer não, mas vamos dizer que o Vasco perca do Internacional em São Januário. Cara, vai bater um certo, vai virar a luz laranja, não vai ser luz amarela mais, vai ser aquela luz quase vermelha do Pedrinho falar, gente, eu não posso insistir, pagar para ver com o Diniz, um cara com 6 derrotas consecutivas, quando ele vai pensar, o Pedrinho vai pensar o seguinte, eu só tenho uma chance sobrando, com alguma segurança, que é jogar um jogo em casa contra o Mirassol, né? Não vai dar para deixar para ganhar contra o Atlético Mineiro fora, né, na última rodada, talvez o Atlético brigando por Libertadores. Então o Vasco tem 2 chances agora, ele tem 2 balas no revólver, né? Você colocar meio que com essa metáfora, tem 2 balas no revólver. Se a primeira falhar agora, ele só vai ter mais uma. Então eu concordo com você, eu consigo ver essa possibilidade do Diniz não estar firme no cargo, o pessoal não vai nem lembrar de Copa do Brasil se isso aí acontecer. Se o Vasco perder do Internacional, os caras vão tentar se salvar e aí o Pedrinho pode tomar muito esse caminho, né? A permanência do Vasco na Série A é muito mais importante do que um título de Copa do Brasil. Tem um peso muito maior. Você não ser rebaixado, você ser rebaixado mais uma vez, com o histórico que o Vasco construiu nos últimos 20 anos, seria desastroso para o Vasco. Então, assim, o brasileiro hoje é muito mais importante do que a Copa do Brasil. Até porque ele vai ser resolvido antes. Até porque você imagina no caso de um rebaixamento do Vasco, como é que o Vasco chega numa semifinal de Copa do Brasil? Totalmente destruído. Devastado. Então, assim, então não tem como. O Vasco postergou muito isso. Essa vitória que está faltando, ela poderia ter vindo contra o São Paulo em São Januário, contra o Juventude em São Januário, que o Vasco estava vencendo por 1-0 e tomou uma virada dentro de casa contra o adversário da zona de rebaixamento. E tem que vir agora contra o Inter. Tem que vir contra o Inter. O Vasco não tem para onde correr. Raíza, eu sei que você está precisando aí ser liberada, que você tem questões para resolver. A Raíza está em Lima, no Peru, já onde vai fazer a cobertura durante a semana aqui para gente. Raíza, só quero te perguntar sobre essa situação do Vasco. Você acha que ainda está o risco agora já é um risco considerável para o Vasco? De cair ainda? Ilan, eu acho que esse jogo contra o Internacional é uma final pro Vasco. A gente falou aqui sobre final do Flamengo amanhã. Acho que o duelo contra o Internacional é uma final pro Vasco. Jogando em São Januário, o Vasco precisa da vitória. Porque se não vencer o Internacional, vai ligar o modo desespero, na minha opinião. Até pelos 2 próximos jogos que tem, são jogos difíceis, não são jogos fáceis. E, assim, realmente vai entrar numa situação muito delicada se não conseguir vencer o Internacional. Pensando em sequência de trabalho do Fernando Diniz, é outra história, mas assim, vale lembrar que no ano passado o Flamengo demitiu o Tite, né? Trocou de treinador na semifinal da Copa do Brasil, entrou o Felipe Luiz e o Flamengo foi campeão. Claro, a gente está falando de um elenco muito forte, que era o Flamengo já no ano passado, mas é diferente do Vasco, tem elencos mais fortes, times mais fortes nessa disputa da Copa do Brasil, mas assim, você fazer uma mudança às vezes ajuda no próprio estado anímico, né? E o Diniz tem mostrado que tem uma estabilidade muito grande, a trajetória dele no Vasco até aqui, ela é moldada numa estabilidade enorme, é um time que perde muitos jogos, consegue ganhar jogos, teve uma boa sequência, animou a torcida, mas regrediu. Nem estagnou, ele regrediu. A gente olhando os jogos recentes do Vasco, a gente vê uma regressão, né, do que já tinha sido construído, voltaram casinhas atrás. Então, e isso mexe muito com o torcedor, né? O torcedor que, em determinado momento, quando se classifica para as semis da Copa do Brasil, tinha uma expectativa, hoje
tem uma expectativa completamente diferente. E aí, aquela questão, né? O Fluminense já se fortalece, porque ganhou do Flamengo, fez um grande jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, tá firme aí nessa briga pela Libertadores, fase de grupos direto. Então, o futebol, tudo muda muito rápido. Esse jogo contra o Internacional para o Vasco é final, e o Vasco tem, digamos que, obrigação de vencer esse jogo.